Amém. Eu queria falar exatamente sobre o que a Priscila acabou de cantar, porque toda essa grande festa, todo esse grande encontro que nós temos aqui nesta noite, só tem um motivo de ser, se de fato a história linda, não apenas da noite de Natal, do nascimento da criança, da manjedoura, mas da paixão em que ele se entregou ao Pai por amor à humanidade, de verdade aconteceu. Por isso, durante todo o mês de agosto, a IBAGE tem, na sua exposição bíblica, estabelecido o tema de foco somente em Jesus. Colocamos os nossos olhos sobre aquele que é a nossa referência de entrega, de redenção, de amor, para que o nosso coração encontre nesta existência sentido para a sua vida. E não encontraremos sentido se nós não o conhecermos como Ele deseja ser conhecido. E cada um de nós, principalmente brasileiros, somos cercados por toda sorte de mídia que divulga, que enfatiza a existência desse amor à nossa disposição, à disposição de cada ser humano, do morador de rua ao morador de condomínios, ao analfabeto que ainda incompreende talvez a própria escrita do nome, ao mais intelectual da Academia de Letras. Este amor revelado e acessível a cada ser humano. Vou levá-los à compreensão de que essa mensagem ela tem um propósito. Tal como os logotipos das marcas, das mais visíveis, por exemplo essa da Olimpíada, em que uma marca traz uma mensagem atrás de si. Nós reconhecemos, e falei sobre o autor desta marca, reconhecemos do que o francês estava querendo dizer quando ele desenhou 5 arcos, trazendo de volta a Olimpíada, depois de séculos, os 5 continentes, um envolvido em outro, numa proposta de unidade através do esporte. Há logomarcas das quais nós estamos acostumados, e eles trazem uma mensagem em torno de si. Por exemplo, a maçã mordida da Apple. Nós, quando olhamos num filme, um computador com essa marca, automaticamente nossa mente se reporta a uma mensagem, a um autor, ao criador. Não há como, embora já tenha morrido, Steve Jobs ser desassociado da marca da Apple. Quando olhamos, por exemplo, essa marca, imediatamente nos lembramos do Facebook, um instrumento da tecnologia em que une e conecta centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Tem essa marca que a gente também gosta muito, muitos também não gostam, que é do McDonald's. A gente olha esse M à distância e a nossa mente já é tomada pelos Bigs Macs e pelos milkshakes. Há uma mensagem em torno dos símbolos. Os símbolos são capazes de conter histórias, assim como a cruz traz em si a lembrança do amor mais puro e verdadeiro que foi derramado, que foi consumado em favor do ser humano, todo ser humano. E eu queria falar sobre esta mensagem, deste símbolo tão lindo e perfeito, que num cemitério nos lembra a morte, nos lembra a dor, nos lembra a separação, mas que quando nós tratamos com Jesus, nos lembramos do amor, da entrega, do constrangimento que sentimos em relação a um perfeito que nunca experimentou o pecado, morrendo injustamente por causa do amor por nós. E eu queria levá-los a esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 24. 1 Coríntios, estou na página de número 932 dessa versão bíblica que nós temos adotado aqui para o nosso tempo de leitura nas celebrações. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Compartilhe a Bíblia com a pessoa que está ao teu lado, caso ela não a possua, para que vocês possam fazer essa leitura
e ele acompanhar junto. Diz assim o versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1: sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito: a sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões dessa era? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então, ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem, essa mesma que o mundo considera loucura. Parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro. E é loucura para os gentios, porque eles creem somente naquilo que concorde com a sua filosofia e lhes pareça sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Ó Pai, nosso coração e nossa mente já foi tomado por tantos sentimentos e experiências, mas nada se compara a estar diante da Tua Palavra. Faça-nos compreender Tua Palavra, ó Deus, por Teu Espírito Santo na vida de cada um neste lugar, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oro para que um texto escrito há 2000 anos atrás faça sentido para cada um de nós, e para aqueles que talvez pela primeira vez tenham contato com esse texto bíblico. Apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja em um contexto em que a Grécia tinha um domínio muito pleno. A filosofia grega, juntamente com a mitologia romana e o judaísmo, formavam o grande contorno do que se podia compreender de fé, de intelectualidade. E vem Jesus Cristo caminhando pelas ruas da Galileia de uma forma tão simples e humilde, partilhando amor, levantando paralíticos, abrindo vista aos cegos. Ele ressuscita o filho de uma viúva. Ele calorosamente e de uma forma tão amorosa fala e quebranta o coração de uma mulher à beira de um poço. Ele é capaz de tirar um homem muito importante de sua época de cima de uma árvore, porque aquele homem queria vê-lo. Essa forma preciosa de Jesus de compartilhar a sua sabedoria baseada no amor provocou grandes mudanças significativas em toda a Palestina, em toda a Grécia, em toda a Roma. Por isso eu queria lembrar-los que a mensagem da cruz ela é importante demais. Nós cremos nela, nós a admitimos para a nossa vida. Ela foi palco do que nós realizamos hoje do batismo, e daqui a pouco celebraremos como ceia, que é a declaração do sangue e do corpo de Jesus, ainda nos trazendo à memória o grande amor do Pai. A mensagem da cruz representa o amor mais escandaloso de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo vai usar a expressão de que a mensagem da cruz, o fato de o próprio Filho de Deus, alguém que nunca experimentou o pecado, ser crucificado como um criminoso. É escândalo imaginar que Deus, o Pai, pudesse fazer isso por cada um de nós. Nós reconhecemos que não merecemos nada, que precisamos batalhar e nos esforçarmos academicamente, através das nossas faculdades, através do trabalho para adquirirmos bens. Nós reconhecemos isso, mas quando nós nos valemos de algo feito por amor a nós tomamos isso como um escândalo. Nunca imaginaríamos que alguém fosse capaz de entregar o próprio filho, mas não é um filho qualquer, é o filho perfeito, é o filho do qual as mãos só se estenderam para abençoar, um
filho do qual os pés só foram velozes para fazer o bem, um filho cujas palavras só trouxeram encorajamento, amor. Nós nunca imaginaríamos que o Pai, o Criador do Universo, fosse capaz de fazer isso, de entregar o Filho dele por amor a cada um de nós. Quantos de nós já não se deteve diante de uma cena cinematográfica da paixão de Cristo, quando Ele é crucificado? Quantos de nós já não sentiu na alma o peso de ver alguém que está dizendo que está se entregando ao Pai por amor a nós? Morreu por nós há 2000 anos. A Bíblia diz que quando Jesus, um pouco antes de ir à cruz, fez uma oração, Ele pensou naqueles que no futuro creriam nele, e só Ele tinha esse poder de lá, 2000 anos atrás, em Jerusalém, ser capaz de pensar em você e ser capaz de pensar em mim. Só Ele tem esse poder. E a Bíblia diz que Ele orou por nós. Pai, disse Ele em João capítulo 17, eu oro por aqueles que no futuro hão de crer em mim. Ele pensou em você, Ele pensou em mim. Esse é um amor escandaloso. Brennan Manning, quando ele escreve sobre o amor de Deus, ele diz: eu não consigo de maneira alguma compreender, mesmo tendo rendido meu intelecto a fé para crer no amor dele. Eu não consigo. Eu só bebo da fonte, sem saber como a fonte é capaz de trazer essa água tão clara, tão cristalina, tão doce à minha boca. Pense na prova de amor mais extraordinária que você já jogou. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei da história de Shakespeare, de Romeu e Julieta, em que um se derrama em amor por outro, capaz de tirar a própria vida. Mesmo essa história de Romeu e Julieta, ela é conto da carochinha, perto da história de amor de Deus por cada um de nós. Porque o apóstolo Paulo diz que Romeu morre por Julieta. Eu estou brincando, ele não disse isso, agora eu estou parafraseando. Paulo seria capaz de dizer que Romeu morre por Julieta por amá-la, por reconhecer que ela é amável. Mas o apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de Romanos que Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores, quando éramos inimigos dele, quando indiferentes, cheios de razão, ignorávamos a religião, indiferentes a ela, como que é história para quem ainda não abriu a mente, como quem algum dia olhou para a religião e desfez dela, a tratou com desdém, acreditando que sua mente era muito maior do que aqueles que se renderam a uma história como essa, da mensagem da cruz. O Calvário de verdade é quem sabe melhor contar essa história tão linda do amor de Deus. Aos 11 anos eu me permiti ser tomado por esse amor. Aos 11 anos descortinou para mim como para o Elinho aos 9, para 10, esse amor. Eu só me permiti ser tomado por ele, e aí fez todo sentido. Olhei para um ser humano muito diferente, olhei para minha família com outros olhos. Esse amor é capaz de fazer isso, mas eu tenho que concordar, esse amor é escandaloso. Versículo 20, Paulo diz: então onde estão esses sábios? E ele está falando dos filósofos de sua época. Talvez Paulo não quisesse citar Aristóteles, talvez ele não quisesse citar Sócrates e Platão, mas talvez ele esteja pensando nas declarações de amor desses grandes homens que marcaram a história da Grécia. Vocês são capazes de serem transformados pelo amor que Platão apresenta? Vocês são capazes de encontrar razão para viver no amor que Aristóteles compartilha? Paulo vai dizer: o amor do Pai por cada ser humano é escandaloso, porque não é um amor de troca, é um amor gracioso, é um amor imerecido, mas é um amor à tua disposição. A mensagem da cruz não só nos lembra isso, mas ela também pode ser apenas compreendida pela razão, que é dirigida pela fé. Os ouvintes do apóstolo Paulo são pessoas, como eu te disse até aqui,
que são norteadas muito mais pela razão do que pelo coração. O apóstolo Paulo vai descortinar de que o amor de Deus, essa mensagem preciosa do Gólgota, da cruz do Calvário, do sangue que jorra de um filho que só amou, ao lado de 2 assassinos, essa mensagem ela não pode ser compreendida racionalmente. Não basta o desenvolvimento intelectual. Ela precisa ser dirigida por algo sobrenatural. E aí a Bíblia chama isso de fé. No capítulo 11 de Hebreus vai haver uma declaração de tipo Wikipédia para o que é a fé. Fé é enxergar o que não se pode ver. Fé é tocar aquilo que é intangível. Fé é você acreditar que de fato, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi à cruz, morreu por ordem de Pôncio Pilatos, por amor a mim e por amor a você. Nenhum de nós estávamos lá, mas toda essa história faz muito sentido para a gente. E não é coisa de fraco se render a essa história. É gente que com a razão conseguiu compreender por meio da fé. Quando eu concluí o meu curso de filosofia, depois de ter estudado os grandes homens da história, eu me deparei com um filósofo que me chamava muita atenção por causa da sua fé. O nome dele era Blaise Pascal. E Blaise dizia que, ainda que muitos acreditassem ser incoerente conciliar a filosofia com a fé, ele dizia: só há uma possibilidade de fato o ser humano conseguir encontrar a sabedoria. É quando esse dom perfeito que é a fé é presenteado e cai em seu coração, dominando todas as áreas da sua vida. E Blaise sabia muito bem como conciliar a fé com a filosofia, porque a sabedoria, segundo Salomão, ela é o temor a Deus, ela é o reconhecimento da presença de Deus em todas as instâncias da vida, na dor, na vitória, na alegria, no batismo, numa celebração de ceia, quando comeremos um pedaço de pão e beberemos um pouquinho de suco de uva. Tudo isso nos traz à memória, nos reporta, nos enche de esperança, nos dá razão para viver, nos dá leme para seguir, nos dá planos, nos dá sonhos, transformam o trauma em amor ao próximo, faz com que nossos bens sejam disponíveis para o outro, nos coloca como conciliadores, como aqueles que lutam pela justiça do menos favorecido. É isso que Paulo está dizendo. Parece uma ironia dizer que a informação mais profunda do universo pode ser compreendida por um analfabeto. O que Paulo estava dizendo é: vocês, grandes homens que têm todas as explicações para essa era, expliquem o amor da cruz, calculem o quanto o Pai foi capaz de amar a humanidade. E eu sou testemunha de encontrar sabedoria em pessoas que não souberam ler, nem escrever. Me lembro de uma irmã que eu pastoreei em Monte Sião, meu primeiro ministério em Taubaté. Ela não pôde ter a oportunidade de estudar. E houve um momento em que eu e a André visitamos a casa dela, e ainda muito recém-formado no ministério pastoral, eu disse a ela em sua casa: qual é o texto que você mais gosta? E ela então disse: pastor, é esse texto, e citou de cor, que agora eu não me lembro, mas era um texto longo. E eu disse: irmã, mas que benção a sua memória. E ela disse: pastor, eu não sei ler. Falei: irmã, não sabe ler? Não sei. Por que a irmã abre a Bíblia cada vez então que eu prego? É porque eu sei que ao abri-la e você ler, eu a compreenderei. E eu compreendo, pastor. E aquela irmã era capaz, e foi capaz de fazer isso por toda a tarde, enquanto a gente comia os bolinhos de chuva com café e leite. Ela encheu tanto o meu coração e o coração do André. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós acreditam, e ainda assim hoje existe um certo preconceito para com a fé. Desacreditamos que de verdade o ser humano pode ser tomado tanto por Deus que seja capaz de compreender todas as Escrituras.
Você pode ler a Bíblia e encontrar direitos e favores. Você pode fazer uma análise gramatical pelo português que você desenvolve, mas as verdades bíblicas que transformam e nos libertam só pode ser compreendida pela fé. Fé que Deus dá de graça para todo ser humano, sem exigir nada. Fé que vai estar à disposição ao final desse sermão para cada coração aqui que ainda não foi aberto para crer nele. Eu era um menino, mas eu entendi o amor dele. Encontrei o amor da minha esposa, encontrei amor de pai nos meus filhos, mas esse amor da André, e o amor dos meus filhos, o amor da igreja, o amor dos meus pais, é muito pequeno diante do amor que descobri em Deus. E esse é o amor que vai perdurar por toda a eternidade. É preciso que você compreenda. Por último, apóstolo Paulo, ele diz que a mensagem da cruz tem Cristo como seu assunto principal. Não é uma mensagem em que o volume de suas informações, dos capítulos, falam senão de Cristo, falam só sobre dele. Por isso, o foco central é em Jesus Cristo. Acompanhei a Olimpíada naquilo que me foi possível. Talvez você tenha acompanhado a vitória do vôlei hoje, pela tarde, a de ontem contra a Alemanha. Mas a frase que mais me marcou foi a de Usain Bolt. Ele disse: eu quero ser lembrado. Quero ser lembrado como Pelé. Eu quero ser lembrado como Muhammad Ali. E houveram muitas críticas. Eu me lembro de Galvão Bueno dizendo: quem é ele para se comparar com Pelé? E depois se rendendo ao final de sua terceira medalha, dizendo: realmente ele é um grande homem. Eu fiquei pensando na carência que cada ser humano tem de não ser esquecido. Fiquei pensando de que Bolt e eu temos muito em comum, porque eu também não queria ser esquecido. Eu queria que as pessoas sentissem saudade quando eu me for. E ele, segundo ele disse, é a sua última Olimpíada. Eu queria dizer a vocês que quando a mensagem da cruz é compreendida e Cristo é centrado em nossa existência, nós nunca mais seremos esquecidos. Nunca. Ontem à noite recebi pelo WhatsApp o pedido da irmã Regina por uma oração para seus netos que estavam por nascer na 31ª semana. Gêmeos, da Natália, a Nina e o Pedro. Eu compartilhei alguns textos com ela. Eu disse: pastor, eu sei, eu confio, eu sei que Ele está comigo. Isso é bom demais, irmãos. Isso é impagável. Jamais eu e você encontraremos isso em qualquer outra esfera relacional. Saber que Cristo, quando assumido na forma em que aquelas pessoas que foram batizadas declararam: Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador pessoal, Ele está comigo. Ele não está limitado a esse templo, Ele não está limitado a esse domingo. Ele vai estar comigo amanhã, na terça, na quarta, na quinta. No dia em que eu vencer, Ele vai estar ao meu lado. No dia em que eu fracassar, Ele estará comigo. Se eu cair, Ele me ergue. Se eu duvidar, Ele enche o meu coração de direção. Se eu me perder, Ele vai ao meu encontro. Porque Cristo é o assunto principal da mensagem da cruz. E mais lindo que isso é saber que Ele é acessível a todos. A salvação não é exclusiva de ninguém. A salvação não pertence aos judeus. A salvação não pertence aos gregos, aos romanos, aos norte-americanos, aos brasileiros. A salvação não é exclusiva, ela foi entregue a cada ser humano. Daquele que está nascendo ao que terá seu último dia na terra. Mas ela é exclusiva em Jesus. Paulo não diz de maneira alguma que Deus abriu os olhos, versículo 24, que Deus abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação e que estes têm a oportunidade de serem salvos por algo ou por alguém além de Cristo. É só Cristo, é somente Jesus. E eu gosto dessa expressão de Paulo.
para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. Não é a Igreja Batista, não é pastor Marcos, não é religião X ou Y, é Cristo, aquele que foi erguido entre dois assassinos, cujo coração de um assassino se rendeu a ele em seus últimos instantes de vida. Esse Cristo grandioso é o grandioso poder de Deus, é o centro do sábio plano de Deus para a nossa salvação. Daqui a pouco nós estaremos diante de uma cerimônia. É uma cerimônia que marcou os últimos momentos de Jesus Cristo. É uma cerimônia que foi instituída por Ele. Ele disse: vocês celebravam a Páscoa, agora eu quero que vocês celebrem a minha morte e a minha ressurreição. Daqui a pouco, disse Jesus, quando celebrou a primeira ceia 2000 anos atrás, daqui a pouco eu me entregarei por amor à humanidade. Meu sangue será vertido no chicote que vai dilacerar minhas costas. A coroa será colocada sobre a minha cabeça em escárnio, em humilhação. Darei a minha vida por amor a você, Pedro. Darei a minha vida por amor a você, Judas. Darei a minha vida por amor a você, João. A você, Sara. A você, Ana. Por amor a você, Kenny. Por amor a você, Marcos. Por amor a você, Daniel. Por amor a você, Aninha. Por amor a cada um de nós. Comeremos um pequeno pedaço de pão partido por alguns irmãos um pouco antes da celebração. Mas nossa mente será reportada por causa da fé. Aquele momento em que, de uma vez por todas, Deus pôs fim a todo sacrifício. Ele não espera que você se sacrifique para receber esse amor dele. O gesto é mais simples do que você possa imaginar. Sabe de fato o que Ele espera de você? Que recebendo desta fé que agora Ele põe em cada coração na porção que cada um precisa, que você simplesmente diga: eu me rendo, eu quero isso, e aí se torna novo. Que Deus nos abençoe nessa celebração de quebrantados, caminhando para a cruz, rumo a um dia nos encontrarmos com Ele na eternidade. Esse amor da cruz que nos quebranta.